Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, a partir do verso de número 43, diz assim: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Esta é uma passagem muito interessante. Aqui nós vemos na cidade de Jerusalém uma noite absolutamente dramática na história. Na calada da noite, as autoridades judaicas, guiadas por Judas e também junto com uma centúria romana, vai até onde estava Jesus. Eles haviam tramado um plano maligno. E o plano, com a ajuda de Judas Iscariotes, era prender ao Senhor Jesus de Nazaré, o meigo, o grande rabi da Galileia, o salvador do mundo. E neste plano arquitetado havia uma senha, e a senha era que quando Judas chegasse e encontrasse, ele daria um beijo para poder identificar quem era o Cristo. E aqui fica para nós uma lição. E a lição é que nós podemos perceber que Jesus era alguém tão comum, tão parecido com o povo, tão um com os seus discípulos, que nele não havia nenhuma distinção. Era preciso que Jesus fosse identificado com um beijo. Estava ali, no Getsêmani, travando uma luta com choro, com lágrimas, chegando a suar sangue. E ele orava e clamava ao Senhor. Ele, junto com o Pai, ele se derrama diante de Deus. E enquanto isso, os discípulos de Jesus dormiam. O inferno lançando contra Jesus as setas mais venenosas. Jesus geme, Jesus chora, ele transpira sangue, mas ele se rende completamente à vontade do Pai. E ele se dispõe a ir para a cruz. E ali ele está disposto a caminhar até a cruz e morrer naquela cruz para salvar todo aquele que crê. Do outro lado, Judas marchava, liderando essa turba de sacerdotes, soldados que vão prendê-lo. É possível ouvir o tropel pelas ruas, os cascos do cavalo, e muitas pessoas movidas por curiosidade abrem janelas, abrem as portas, algumas olham assustadas. É bom lembrar que Jerusalém estava debaixo de escravidão. Então, o que está acontecendo? Por que o exército romano, a essa hora da noite, o que vai acontecer? Um jovem não se conteve. E ele decide que quer ir acompanhar. Acompanhe comigo a leitura do verso 51 e verso 52. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Este jovem está ali observando tudo que está acontecendo. Seguia Jesus de longe, sem ter, na realidade, compromisso
Do jeito que ele estava, enrolado em um lençol. Ele sai de sua casa, coloca no meio da turba, está de noite, e ele está ali enrolado no lençol, infiltrado, não se dá conta. Ele não levou em conta que ele não estava devidamente vestido. Lembre-se que nesse período, os homens vestiam-se de túnica, né? Que nada mais era do que um pano, um saião, algum tipo de um vestido, né? Então, na noite, diz que à noite todos os gatos são pardos, talvez todos os lençóis se pareçam com túnicas, né? E ali ele, enrolado nesse lençol, vai andando, está olhando o que está acontecendo. Ele vê Jesus junto com os seus discípulos. Ele viu quando Pedro saca a sua espada e decepa a orelha de Malco. Ele vê quando Jesus Cristo restaura aquela orelha. Ele ouve o discurso de Jesus voluntariamente se entregando, dizendo que havia chegado a sua hora. Ele viu a serenidade de Jesus. E apesar de todo aquele drama, ele começa a seguir Jesus. Ele se dispõe a seguir a Cristo, sem na realidade estar compromissado com Cristo. Ele quer seguir Jesus, mas não quer compromisso com Cristo. Ele quer seguir Jesus, mas ele quer seguir Jesus de longe. Este jovem é mais do que uma estatística na multidão. Para nós, este jovem é um símbolo, né? Ele representa a grande turma de seguidores ocasionais de Jesus Cristo. Os discípulos de plantão. Sabe aquele discípulo que não é discípulo? Que só está junto, que está ali no meio do povo? É este jovem. Ele quer seguir Jesus, porque há pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem compromisso com ele. É o caso deste jovem. Ele não se apercebeu que ele estava apenas enrolado em um lençol, que ele não estava vestido com suas roupas próprias. Sei lá, talvez ele tenha tido uma amnésia moral. Né? Talvez ele achou que estava tudo bem, né? Curiosidade, pressa, improvisação, certamente inconsequência, né? Tudo isso misturado, tudo isso junto, coloca esse jovem seguindo a Jesus Cristo sem estar comprometido com Cristo. Tem muita gente que está no meio da igreja que está igual esse jovem. Tem muita gente que carrega o nome de crente, mas não tem compromisso com Cristo. Aqueles que se cobrem de lençol são o símbolo dos seguidores de Jesus sem compromisso. Seguem Jesus, não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com a causa de Jesus, não estão compromissados. Há um discípulo casual. Eu estou aqui, estou junto, gostei de Jesus, gostei do seu discurso, deixa eu ver o que isso vai dar. Falta compromisso. É um discípulo de improviso. E ele quer improvisar a maneira como ele vai seguir Jesus. Segue Jesus movido pela curiosidade. Segue Jesus sem de fato ter aliança com ele. Você conhece alguém assim? Você conhece pessoas que seguem Jesus, mas não estão compromissados? Eu chamo esses da geração do fica. É a geração dos nossos dias. Este jovem é um símbolo desta geração que fica sem compromisso. Fica no namoro. Aqui uma jovem, vou ficar com ela, não tem compromisso. Né? Aqui tem uma igreja, eu vou ficar nesta igreja, eu não tenho compromisso. Tem aqui um trabalho, eu estou lá naquele trabalho, assinaram a minha carteira. Não tem compromisso. E tem gente que vai nesse negócio do fica e não assume compromisso com nada. Não assume compromisso com a igreja, não assume compromisso com Cristo, não assume compromisso com o ministério, não assume compromisso firme no namoro, não assume compromisso no trabalho. Não tem compromisso. Está só enrolado no lençol. Está só observando de longe. Está ali, não está firmando raízes. São descartáveis. Não se apercebem de que estão prestando um grande desserviço. Que só estão olhando o que está acontecendo.
não toleram o princípio de fidelidade. Aquele jovem colocou o lençol só para poder ver de perto o que estava acontecendo, e depois que ele se autossatisfizesse, eu volto para minha cama. É uma aproximação casual de Jesus, mas há um perigo muito grande de caminhar com Cristo sem de fato estar compromissado com Jesus. Tem muita gente que acha que dá para ficar com Jesus apenas numa noite de louvor. Hoje tem um louvorzão, eu vou. Hoje tem uma cantata, eu vou. Hoje tem uma conferência, vai vir o preletor, doutor fulano, cicrano de tal, eu vou. E o compromisso? E a aliança? E a fidelidade? Sabe quem são esses? São aqueles que aparecem na igreja somente em ocasiões especiais. Que dia que tem ceia? Aí eu vou. Tem gente que acha que quando está fazendo isso, ele está ficando kit com a sua obrigação religiosa. É um religioso de carteirinha. Ele não tem compromisso. Quer só pagar o seu carnê de fidelidade ao Senhor. Isso não é seguir a Cristo, isso não é ser discípulo, isso é só querer autossatisfazer a sua própria emoção. É a síndrome do controle remoto. Os mais novos não se lembram disso. Quando eu era menino, a televisão de casa, ela tinha um seletor de canais que tinha 13 canais. E devia ter ali, não me lembro direito se tinha, acho que 3 ou 4 canais que de fato passavam alguma coisa, né? E aí, a gente estava sentado no sofá, assistindo um programa, entrava um intervalo. Então o que a gente fazia? Ficava sentado no sofá, a gente não ia levantar, ir lá, girar o seletor para lá, girar para cá, até achar outro canal, a gente não fazia isso. Então a gente ficava ali e assistia tudo. Hoje, nós vivemos a era do controle remoto. A gente está assistindo, aí começa um diálogo que a gente não gosta, né? No outro está passando intervalo, no outro está passando um jogo de futebol. Assiste tudo e não vê nada. Participa de tudo e não está envolvido em absolutamente nada. O controle remoto é esse instrumento de mudança. E a geração do fica, essa geração sem compromisso, é aquela que só quer mudar, né? Não tem compromisso. Eu mudo, né? Começou aqui uma dificuldade. Eu mudo. Eu estou na igreja. Agora aconteceu algo. Eu não gostei daquilo que o irmão fulano de tal fez. Eu não gostei porque o conselho tomou tal ou tal atitude. Porque o pastor falou rispidamente comigo. Porque o pastor chegou na igreja e ele não me viu. E aí então eu vou sair daqui, tem outra igreja ali. Se aquela igreja não der certo, eu saio de lá, vou para aquela de lá. Se aquela de lá não der certo, eu saio e vou para outra. É a geração do fica. Controle remoto. Não tem mais compromisso, não tem raiz, não tem mais fidelidade, né? E essa mania, ela se manifesta em tudo, se manifesta nos relacionamentos, se manifesta na igreja. As pessoas não querem ficar muito tempo mais com nada. E é por isso que nós vemos uma geração onde troca-se de namorada como se troca de roupa. Certa vez, eu chamei uma jovem para um aconselhamento, porque naquele ano ela estava trocando pela terceira vez o seu namorado. E eu a chamei para uma conversa. Sentamos no gabinete e eu falei: minha irmã, o que está acontecendo? Já é a terceira vez que você está ficando com alguém. E ela ficou na ponta da cadeira toda nervosa. Que isso, pastor? Eu não sou menina de ficar. Eu só arrumo namorado. Falei: 3 em um ano. E isso é namoro? É sério? Porque agora a geração do fica arrumou um jeito gospel de ficar. É só falar que está namorando. Eu não estou ficando. Já arrumaram até um outro nome, é crush.
Agora eu namoro de longe. É crush. Acabou o tempo de oração. Acabou a busca do propósito de Deus. Acabou a busca pelo compromisso. Já não querem compromisso. Não querem compromisso com o namoro, não querem compromisso com Cristo, não querem compromisso com nada. Hoje os crentes dizem que Jesus satisfaz, mas estão completamente insatisfeitos. Jesus satisfaz, mas eu não estou satisfeito com a igreja. Jesus satisfaz, mas eu não estou satisfeito com o pastor. Jesus satisfaz, mas eu não estou satisfeito com a sociedade. Jesus satisfaz, mas eu não me satisfaço no meu emprego. Jesus satisfaz, mas eu sou insatisfeito. Por que isso? É porque falta compromisso. As pessoas estão buscando coisas místicas. Querem se deliciar com banquetes, mas querem os banquetes do mundo. Sabe por que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que os lucros do mundo tornaram-se lixo quando comparados com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Sabe o que as pessoas estão buscando? Elas querem sucesso, elas querem saúde, elas querem prosperidade, elas querem coisas, mas não querem intimidade com Deus. O salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. E ele diz mais, que para esses, ele vai revelar os seus mandamentos. Quer ter intimidade com Deus? Obedeça e busque. Isso é compromisso. A maioria das pregações hoje, elas falam sobre isso. Dinheiro, saúde, prosperidade. Massageia o ego. Ao ministério coaching. Pastores que hoje são coaching. São treinadores de púlpito. Há treinamentos de neurolinguística para pregadores. Alguns anos atrás, eu estava em Sete Lagoas, no meu gabinete, recebi um telefonema, a secretária transferiu. Era alguém lá do Rio de Janeiro. Iria acontecer um treinamento de coaching motivacional e neurolinguística só para pastores. Para que os pastores pudessem, através do púlpito, controlar e conduzir o rebanho. E o duro era ver a lista dos preletores. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente se sendo seduzida por essa falta de compromisso. Não querem serem de fato comprometidas, querem ser atendidas. Não querem cultuar a Deus, querem assistir o culto. E querem que as suas expectativas é que sejam servidas. Geração que não quer compromisso. O lençol que cobria aquele jovem não tinha uma amarração, não tinha uma costura, não tinha um cinto. E por causa disso aquele jovem se viu em maus lençóis. Porque quando tentaram agarrá-lo, ele foi obrigado a soltar o lençol e saiu correndo desnudo. Foi exposto à sua própria vergonha. E hoje, esta geração que não quer compromisso, corre o risco de ficar exposta, de ser exposta. Então, meus queridos, este é o meu apelo. Não seja alguém que se cubra com um lençol. Assuma compromisso. Não fique na superficialidade do evangelho. Porque superficialidade gera permissividade. Mergulhe mais fundo. Se comprometa de fato e de verdade. Tenha compromisso com Deus. Com a sua obra. Com a igreja. Assuma o seu ministério. Assuma aquilo que Deus te chamou para fazer. Faça como Isaías, eis-me aqui, Senhor. E se comprometa. Outra coisa que nós percebemos dessas pessoas que querem seguir Jesus, mas querem viver esse cristianismo superficial.
Eu sou crente e isso me basta, né? É o que o moço do lençol faz. Não era certo sair de lençol. Estava errado, né? No momento deu certo. De noite, né? Os homens com roupa comprida, lençol enrolado no corpo. Talvez no meio da multidão parecia uma roupa qualquer. Mas ele sabia que não era certo. Não era o jeito adequado de se vestir. Mas ninguém sabe, ninguém está vendo. Então eu vou fazer. Se der certo, deu certo. E enquanto estava dando certo, ele foi seguindo Jesus. Ele foi andando no meio da multidão. Até que alguém olhou e desconfiou de alguma coisa e quis pegá-lo. E ali ele foi exposto. Porque ele não estava ali comprometido, ele estava ali tendo um envolvimento superficial. A palavra de Deus nos diz que nem tudo aquilo que é lícito, que nem tudo aquilo que é conveniente, nós podemos fazer. Todas as coisas nos são lícitas, nem todas nos convêm. Bebida. Nós vivemos um tempo onde tem jovens cristãos, em festas cristãs, se embebedando. Porque é lícito. Eu posso, eu sou livre. A pornografia está aí. Nas músicas, nas bancas de revistas, na internet, à vontade. Não te convém. Tem muita gente que está querendo dar uma maquiada no pecado. E a Bíblia ainda chama o pecado de pecado. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus ainda odeia o pecado. Hoje, nós vivemos um tempo onde o divórcio é tolerado. Não é mais visto como... E a Bíblia fala, a Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas a igreja tem sido condescendente. Pastores se divorciam. Um grande pastor de uma grande denominação, muito conhecido no Brasil, largou a sua esposa, passou o ministério para o filho, casou com uma mais nova e voltou para a liderança da igreja. E ninguém falou nada. Está tudo certo. Está tudo certo. Deus ainda odeia o divórcio. Deus ainda odeia o pecado. Deus ainda é Deus. A sua palavra continua sendo a sua palavra. Nós não podemos adaptar as demais coisas. Foi o que aquele jovem fez. Ele adaptou um lençol como uma roupa. Durante um tempo deu certo. Mas depois não deu. Porque toda gambiarra vai dar errado. Se fez como gambiarra, vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde, será exposto. Nós não podemos adaptar aquilo que Deus já determinou. Abraão, eu falei isso hoje de manhã. Abraão tentou buscar um filho do seu jeito e não segundo a promessa de Deus. Moral da história, até hoje tem guerra. Porque o filho da esposa ainda guerreia com o filho da serva. E nós assistimos isso até os nossos dias. Então, meus queridos, não tem adaptação. Não podemos viver na superficialidade do cristianismo. A turma do lençol não se baseia nos princípios éticos da palavra de Deus, mas naquilo que diz a sua intuição espiritual. E aí cada um vai criando a sua própria moral. E aí o pecado vai sendo aos poucos aceito pela sociedade. Um líder do movimento LGBT, e eu não sei quantas letras mais anda esse negócio, porque de vez em quando eles vão colocando L, G, B, T, S, eu já não sei quantas letras tem nesse negócio, né? Mas ele disse uma frase que doeu o meu coração, porque ele disse uma frase acertada. E ele falou assim: nós
não temos que nos preocupar com a igreja evangélica. Antigamente, eles tinham problemas com os divorciados, e eles não aceitavam divórcio de forma alguma. Mas hoje, até pastores, até líderes deles, grandes líderes, já estão no seu segundo casamento e a igreja já não vê mais problema. É só, e é a frase que me doeu o coração, é só uma questão de tempo. E a igreja vai aceitar normalmente o homossexualismo dentro dela. Sabe por que doeu meu coração? É porque enquanto nós vivermos um cristianismo superficial, ele pode estar certo. Algumas grandes igrejas ao redor do mundo se renderam ao homossexualismo. A igreja que enviou Simonton para o Brasil, hoje nós nem temos relação com ela. A PCUSA, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. A nossa denominação, a IPB, rompeu os vínculos com ela. Hoje nós não temos nenhum tipo de vínculo com ela, porque hoje ela está entre as denominações do mundo que ordenam homossexuais. Começou a andar na superficialidade. Se nós continuarmos nos enrolando num lençol, se nós não assumirmos o compromisso, se nós continuarmos fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo gambiarra, meu querido, infelizmente mais cedo ou mais tarde, essas coisas vão adentrar para dentro da igreja. Nós não podemos seguir Jesus de forma superficial. Nós temos que orientar a nossa vida de tal maneira que aquilo que é certo, é certo. Não é fazer porque dá certo. Porque nem sempre o que dá certo é o certo. Isso em todas as áreas. Na família, nos negócios, nos relacionamentos, no trabalho, mas principalmente na igreja. Na igreja. Uma outra questão que nos chama a atenção é que há pessoas que querem seguir Jesus, mas querem seguir Jesus de acordo com a sua conveniência. Como é que me convém? Como que isso me é aceitável? É a fé baseada em resultados. Deu certo com tal pessoa, então eu vou fazer igual. A experiência de um não é a experiência de outro. Não é porque Deus fez algo na sua vida que Ele vai fazer igual na minha. Isso gera frustração. Deus permitiu que Tiago fosse morto à espada e livrou o apóstolo Pedro da prisão. E é o mesmo Deus, e as coisas estão acontecendo no mesmo período, estão dentro do mesmo contexto. Paulo foi usado por Deus para orar, para poder curar muitas pessoas. Ele ressuscitou alguém através do poder de Deus na oração. Mas havia nele um espinho em sua carne, alguma coisa que lhe incomodava, e incomodava de tal maneira que ele ora ao Senhor por 3 vezes e Deus diz: não, Paulo, a minha graça é o que te basta. Não é porque funcionou com um que vai funcionar com você. Então entenda, não sirva a Deus de acordo com a sua conveniência. Eu já citei aqui na igreja, mas eu cito de novo, é um pensamento da igreja primitiva, provavelmente por volta do 3º século, Malthus. E ele faz uma oração belíssima, e ele registra num de seus diários, que ele diz assim: Senhor, se eu te procurar, porque eu estou com medo do inferno, me manda para o inferno. Se eu te procurar, Senhor, porque eu quero alcançar o céu, então o Senhor me tira do céu. Mas, Senhor, enquanto eu buscar a tua face, pelo que tu és, Senhor, mostra-me a tua glória. Não é de acordo com a nossa conveniência, é para a glória dele, porque é por ele e por intermédio dele. Nós precisamos entender que Deus vai trabalhar nas nossas vidas por ele, não de acordo com a nossa conveniência. Paulo, ele traz uma palavra
muito pesada. E ele adverte aqueles que querem servir a Deus só para poder agradar a sua própria conveniência, né? Só para poder ser atendido naquilo que lhe apraz, né? Ele fala em Romanos capítulo 16, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos dele, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos incautos. Paulo está dizendo dessas pessoas que estão preocupadas com o seu umbigo. Depois Paulo escreve de novo aos Filipenses. Acompanhe comigo mais uma vez esse texto. Filipenses. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqueles que querem acompanhar Jesus de longe, que querem estar só envolvidos num lençol, querem uma fé baseada em resultados. Deu certo com fulano, vai dar certo comigo. Deu certo com cicrano, vai dar certo comigo. Mas o compromisso de Deus é com a sua palavra. Você não tem que servir ao seu Deus estômago, ao seu próprio umbigo. Não é de acordo com a sua conveniência. O apóstolo Paulo está dizendo, o destino destes é a perdição. É a condenação ao inferno. A turma do lençol, a turma que está num relacionamento superficial com Cristo, está caminhando condenada ao inferno. Quem acompanha Jesus só de longe, está caminhando em direção ao inferno. Pode seguir. Mais uma. Há pessoas que querem seguir Jesus, mas elas não fazem diferença alguma. Aquele jovem foi identificado como um seguidor de Jesus. Ele não era. Ele nunca foi discípulo. Ele ouviu o barulho, ouviu o tropel, ouviu as tropas, está todo mundo passando, deixa eu ir lá ver o que está acontecendo. Aquele jovem não fazia nenhuma diferença. Ele não estava no grupo que prendia Jesus, e nem estava no grupo que era seguidor de Jesus. Mas quando lançaram mão dele, ele estava coberto só com um lençol, e ele teve que sair correndo pelado. Ele pegou carona na fé, e por conta disso ele teve a sua vida exposta. Ele teve a sua intimidade exposta. Ele só estava ali por perto. Tem muita gente assim hoje. Carrega uma Bíblia, carrega a palavra de Deus debaixo do braço, coloca uma camiseta, né? Sou de Jesus. Jesus is the best. Mas não tem compromisso. Já aprendeu o palavreado, né? A paz do Senhor, meu irmão. Mas ele não está em paz. Ah, que Deus te abençoe. Mas ele não tem bênção sobre ele. Ele não tem compromisso com Cristo. Ele só está ali. Aprendeu, né, o jargão. Pegou o jeitão. Já sabe como é que os crentes se portam, né? E ele está ali. É um imitador. Mas não faz diferença, né? Mais cedo ou mais tarde o lençol cai. E ele será exposto. Porque falta nele conteúdo interior. Falta nele o fruto do Espírito. Falta a consciência cristã. Faz do Evangelho uma piada. Transforma
o evangelho num cheque sem fundo. Tanto jogador de futebol coloca a faixinha, Jesus. Primeiro confronto que ele tem dentro do campo. Solta uma meia dúzia de palavrão. Aí faz um gol, ele levanta. Jesus é rei. E o pior, alguns crentes olham e falam, não, porque agora fulano é crente. Né? Misericórdia. Está longe de ser crente, não parecem absolutamente nada com crente. Não reflete o caráter de Cristo, não tem nada de Jesus na vida dele. Não, mas eu ouvi dizer que fulano até dá o dízimo, e daí? É possível comprar o favor de Deus? Nós nos pareceremos com Cristo porque temos dinheiro. Entenda, meu querido. Tem muita gente que é só gospel. Está só enrolado no lençol. É como o profeta Jonas. São contraditórios. Dizem que temem o Deus do céu, mas andam na contramão da vontade de Deus. Dizem que creem em Deus, mas fazem o contrário daquilo que Deus mandou. E o pior, essa turma que está enrolada no lençol, às vezes é a maior turma da igreja. Você quer ver? As estatísticas do IBGE dizem que hoje nós somos quase 30% da população brasileira. Que nós somos em torno de 30%. Para facilitar a conta, eu vou diminuir essa estatística. Eu vou ficar só com 25%, um quarto. Se nós tivéssemos um quarto da população brasileira de cristãos, nós estamos falando de cerca de 50 milhões de pessoas. 50 milhões de pessoas, sendo crentes e não estando enrolados no lençol, meu querido, eu garanto para você que a nossa nação não estava do jeito que estava. Que as novelas não mostravam o que elas mostram. Porque eles precisam de audiência. Mas os crentes estão tudo ali, né? Está tudo assistindo Malhação. Está todos envolvidos na novela das 8. E às vezes ele pega das 6, das 7, das 8. Se tiver uma outra, ele pega também. Né? Eu conheço crente que assiste uma novela na Globo. Quando entra o jornal, ele pega e muda de canal, porque ele não gosta de jornal. Ele quer ver a novela do outro canal. Até começar a outra novela. Mas é de Jesus. E aí você fala para ele, e aí meu irmão, você tem lido a Bíblia? Pastor, eu não tenho tempo. Meu irmão, por que você não está vindo nos cultos de quarta-feira? Está sendo uma bênção. Pastor, é porque eu não tenho tempo. Eu tenho que assistir o último capítulo da novela. E se eu perder o último capítulo da novela, pastor, o senhor não sabe, a minha vida se torna um caos. É gente que não faz diferença alguma. Diz a palavra de Deus que a boa semente dá fruto a 30, 60, 100 por um. É crente que nunca gerou um único filho na fé. Nunca fez uma visita evangelística na casa de alguém. Nunca pregou o evangelho. Nunca fez diferença na vida de ninguém. Nem é sal, nem é luz. Nem traz refrigério, nem traz aconchego. É gente morna. E diz a Bíblia que esse tipo de gente, Deus está a ponto de vomitar, porque Ele não suporta. É a turma do lençol. Não faz diferença. Está ali no meio da turma, faz barulho, ajunta gente, gera multidão. Mas não foi transformado pelo Evangelho e nem transforma o lugar onde ele está. Se adapta às situações. Era o rapaz do lençol. Como ele não era nem da guarda pretoriana, nem dos sacerdotes, deve ser discípulo. Mas não era discípulo. Pega ele. Tem que deixar o lençol. Tem que deixar a fantasia para trás. Vai ter que se expor.
E aí ele tem que sair correndo. Desnudo, sem roupa, envergonhado, com a cabeça baixa de volta para casa. Aqueles que se cobrem com um lençol são um símbolo daqueles que estão desprovidos do poder de Deus. Não tem o poder de Deus neles. Aquele jovem, quando precisou se defender, quando ele foi atacado, precisou usar as mãos, mas eram as suas mãos que faziam com que o lençol ficasse preso. Ele não podia soltar as mãos, eram as mãos que seguravam o lençol. E quando ele libera as suas mãos, o lençol cai. Ele ficou vulnerável, ficou exposto, ficou desprotegido. E o inimigo agarrou a única coisa que cobria. Olha que vergonha. Há uma cena que é narrada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 25, que é o dia do grande juízo final. É quando Jesus começa a separar os crentes dos não crentes. E naquele dia não tem lençol que possa enganar alguém. Ele diz que ele vai colocar uns à direita, outros à esquerda, e a turma do lençol vai ser toda colocada à esquerda. E a turma do lençol, ela já conhece o jargão, ela já conhece o palavreado. Eles vão falar Senhor, ó, já sabe até que Jesus é Senhor. Senhor, não foi em teu nome, ó, além de conhecer Jesus como Senhor, já sabe usar o nome. Não foi em teu nome que fizemos milagres, não foi em teu nome que expelimos demônios, ó, já sabe que o nome de Jesus é poderoso. Mas só está enrolada num lençol. Jesus vai virar para eles e falar assim: apartai-vos de mim, jamais vos conheci. Que vergonha, que situação delicada. O livro de Apocalipse, capítulo de número 20, quando está chegando no final de toda a história, diz que vão ser abertos livros. Antes de abrir o livro da vida, antes de abrir o livro eterno, aonde está escrito o nome daqueles que não estão enrolados num lençol, tem uma outra coleção de livros que será aberta. E quando essa coleção de livros que estiver sendo aberta, diz que cada um será julgado segundo as suas obras. A palavra de Deus nos diz que todos os nossos atos, todas as nossas ações estão registradas diante de Deus. E aí eu gosto de fazer um exercício de imaginação. Imagine que nesse momento, quando esses livros estiverem sendo abertos, está na página do seu nome. E a primeira informação é o histórico da sua internet. Todos os sites que você já visitou. Todas as imagens que você já viu. E logo depois, vem as suas conversas de WhatsApp. Todas aquelas conversas que você apagou rapidamente, para que alguém não pudesse ver. Todos aqueles vídeos que foram compartilhados, que você sabia que não devia nem clicar no play, mas clicou. E tudo isso sendo exposto. Era a única coisa que te protegia, era a privacidade da internet. Eu quero te dizer que nem essa te protege mais. Ah, pastor, isso lá na eternidade, a gente pede perdão, a gente se arrepende. É? Dá uma olhada nessa reportagem. Hackers podem ouvir suas ligações e saber onde você está. Para isso, eles só precisam conhecer o seu número. Uma falha nas redes de telecomunicações globais permite aos hackers
ouvir as ligações telefônicas de outras pessoas e saber a sua localidade. Para isso, eles só precisam saber o número do telefone. De acordo com uma investigação da CBS, todos os telefones estão em risco. Os pesquisadores da Security Research Labs de Berlim enviaram um iPhone para o congressista Ted Lieu e conseguiram ouvir as suas ligações, monitorar a sua localização e ver os seus contatos. Os pesquisadores usaram as falhas existentes no Signal System, um conjunto de protocolos de telefonia concebido em 1975 e usado até hoje. Carter Knowles, da Security Research Labs, disse: podemos saber onde as pessoas trabalham, onde e com quem elas se encontram, para quem elas ligam, o que dizem ao telefone, e também podemos ler suas mensagens de texto. E eu quero te dizer que eu já comecei a pesquisar para ver se eu consigo esse negócio, porque eu tenho o número de todo mundo. Estou brincando. Pode respirar aliviado. Eu não preciso disso. Mas o Senhor, o Rei da Glória, Ele não precisa de falha nenhuma, porque Ele registra todos os teus atos. Cuidado, meu querido. O lençol não te esconde dos olhos de Deus, porque Deus esquadrinha o teu coração. Deus olha a tua vida. Não fique desprovido do poder de Deus. Até o apóstolo Pedro também usava um lençol. Mas não era um lençol que cobria o seu corpo. Era um lençol que cobria a sua alma. Ele prometia ir até Jesus com a prisão e até a morte. Ele achava que ele era mais fiel e mais corajoso do que todos os discípulos. Mas teve um momento que até ele seguiu Jesus de longe. Negou Jesus diante do sumo sacerdote. Os inimigos arrancam a máscara de Pedro, revela a sua fraqueza. As máscaras não são seguras, os lençóis não são suficientes. Tanto as máscaras quanto os lençóis podem cair nas horas mais impróprias. Então, entenda, você precisa se revestir como um eleito de Deus. É o que Deus requer de você. Deus não te quer enrolado num lençol, Ele te quer você compromissado e comprometido com Ele. Deus não quer você parecendo crente, Ele quer você um crente de fato. A palavra de Deus fala para você vir e vir do jeito que você está. Mas é para que você tenha mudança. É para que você seja moldado, burilado, transformado. Para que você seja cheio do poder de Deus. Sabe qual é a roupa que o Senhor quer que você vista? Dá uma olhada nesse videozinho. Ele está sem som. A palavra de Deus nos diz que cada um de nós precisa dia após dia tomar a sua cruz. E de vez em quando nós entendemos que essa cruz é muito pesada. E aí nós falamos: ah, Senhor, reduz um pouco essa cruz para mim. E aí nós vamos lá e achamos que nós podemos abrir mão de certos valores, de certos compromissos, de certas questões diante de Deus. E continuamos a nossa caminhada. Mas como uma vez deu certo, a gente ainda tem algo para falar. E aí fala: ah, Senhor, está muito pesada, corte mais um pedacinho para mim. E nós vamos lá e cortamos mais um pedaço. Ah, Senhor, muito obrigado, porque a Tua graça é maravilhosa. O Senhor é bondoso, o Senhor tirou todo esse peso. Até que de repente nós nos deparamos com algo em que nós precisamos atravessar. E a cruz que nós carregamos é a ponte que nós vamos usar para transpor alguns abismos. Pastor, o senhor está querendo dizer com isso que através dos meus atos, das minhas ações, da minha vida de santidade, eu tenho que carregar esse fardo para poder ser salvo? Você não entendeu nada. Você é salvo pela graça. Mas você precisa ter um padrão comportamental de acordo com a exigência do Evangelho.
de acordo com a exigência de Deus. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Não é porque todo mundo agora está fazendo que você vai falar assim, eu vou cortar aqui um pedacinho da minha cruz. Não, está todo mundo bebendo, eu vou beber também. Está todo mundo ficando, eu vou ficar também. Pastor, eu sou jovem, meus hormônios estão aflorados, eu tenho que arrumar uma ficante. Para com isso. Seja fiel a Deus. Ore ao Senhor, aguarde o tempo do Senhor, aguarde o momento certo. Não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer. Revista-se como eleito de Deus. Coloque a roupa. Sabe o que se espera de quem quer seguir a Jesus? Primeiro, uma vida de adoração. Alguém que seja verdadeiro adorador. Uma vida condizente. Uma vida de santidade. É isso que se espera. Não é um lençol. Não é uma máscara. Não é um trejeito de Cristo. Você tem que ter vestes de louvor. Não é apenas caminhar com Cristo de longe, vivendo de uma forma onde Deus não é glorificado. Você precisa viver debaixo deste manto de glória e poder do Senhor. Vestes de salvação. Você não pode só se parecer com crente. Você tem que ser crente. Você tem que ser discípulo. Seguidor de Jesus, imitar a Cristo. Ser verdadeiro adorador. Você não pode assistir o espetáculo, ver a banda passar. Você tem que estar ali envolvido. Você precisa fazer parte da história. Você já não é estrangeiro, nem peregrino. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, verso 19, que você é concidadão dos santos, que você é da família de Deus. Então, meu querido, se você está envolvido num lençol, tira o lençol e se vista como eleito de Deus. Coloque as vestiduras brancas dos remidos, daqueles que tiveram a justiça de Deus imputada em Cristo. Cristo vai tirar os seus farrapos imundos e Ele vai glorificar o nome dEle através de você. Então, que você viva para a glória de Deus. Que você não caminhe só observando a Jesus, mas que de fato você caminhe com Jesus, resplandecendo a glória dEle, fazendo diferença, exaltando e glorificando o nome dEle, de tal maneira que se lançarem mãos sobre você, o seu lençol não vai cair, a sua máscara não vai cair, e você terá como defensor o próprio Deus, o soberano Senhor, aquele que defende todos os seus. E que a graça de Deus esteja sobre nós.